continuando aqui a lista 9 da frente B, sobre lei do seno e do cosseno, a questão 4 diz o seguinte: 3 ilhas A, B e C aparecem no mapa em escala 1 para 10.000, como na figura. Das alternativas, a que melhor se aproxima da distância entre as ilhas A e B é. Então, a gente tem aqui 3 ilhas e a distância entre elas, a interligação entre elas forma um triângulo, em que a gente tem aqui esse ângulo de 30, 105 e 12 centímetros entre a ilha A e C. Primeiro, vamos entender o que o exercício quer. Ele quer a distância entre as ilhas A e B. Então, o que ele quer é esse pedaço. Então, esse pedaço vai ser o nosso X. Agora, a gente vai ter que analisar os dados fornecidos. O exercício nos deu 2 ângulos e um lado. Quando a gente analisa a lei, as duas leis do cosseno e do seno, a lei que usa 2 ângulos é a lei do seno. Então, a gente já tende a pensar em usar a lei do seno. Só que aqui a gente tem que lembrar o seguinte: a lei do seno, ela é o lado sobre o seno do ângulo oposto a ele, que é igual ao outro lado sobre o seno do ângulo oposto a esse lado. Vamos analisar aqui. O que a gente tem? A gente tem esse ângulo de 30 e o lado oposto a ele, que é 12. E o x, que é o que a gente quer encontrar, o ângulo oposto a ele é o C. E a gente não tem o valor desse C, a gente só tem o 105. Então, para a gente poder aplicar a lei do seno, a gente vai ter que descobrir o quanto vale o ângulo C. E para descobrir quanto vale o ângulo C, a gente vai usar a soma dos ângulos internos de um triângulo, que nos diz que a soma dos 3 ângulos de um triângulo é 180. Ou seja, a gente tem que 180 vai ser igual a 30 mais 105 e mais o ângulo C, que é esse terceiro que nós não temos. Então, fazendo essa conta, a gente vai ficar com 30 mais 105 dá 135, mais o ângulo C. Portanto, o ângulo C vai ser igual a 180 menos 135. E 180 menos 135 é 45 graus. Então, nós sabemos que esse ângulo vale 45 graus. E agora sim a gente consegue aplicar a lei do seno, porque nós vamos ter o ângulo e o lado oposto a ele, e o outro ângulo e o lado oposto a ele, certo? Então, vamos fazer aqui. A gente vai ficar aplicando a lei do seno, que nos diz que o lado sobre o seno do ângulo oposto a ele é igual a um outro lado sobre o seno do ângulo oposto a ele. A gente vai fazer, eu vou chamar aqui de A o x. Então, a gente vai ter que pegar o seno do ângulo oposto a x, que é 45 graus. Depois, a gente vai pegar B, que vai ser o 12, sobre o seno do ângulo oposto a ele, que é 30 graus, certo? A gente vai pegar aqui 30 graus. Ok? Então, aqui agora a gente vai resolver. O seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. E o seno de 30 graus é 1 sobre 2. O que a gente tem aqui, eu vou passar essa conta para o lado de cá, é uma divisão por fração. Então, a gente vai manter o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo. Se era raiz de 2 sobre 2, vai ficar 2 sobre raiz de 2. E a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Vai manter o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo. Se era 1 sobre 2, vai ficar 2 sobre 1. Então, a gente vai ficar aqui com 2x sobre raiz de 2, que é igual a 12 vezes 2, 24. Eu vou passar esse raiz de 2 para o outro lado, multiplicando. Então, a gente vai ficar com 24 raiz de 2. E esse 2 vai passar dividindo. Então, vai ser x vai ser igual a 24 raiz de 2 sobre 2. E isso dá para a gente 24 dividido por 2 dá 12. Portanto, o nosso x vai ser igual a 12 raiz de 2 centímetros. Não se esqueça dos centímetros. Por que tem centímetros? Porque o dado que a gente usou de lado está em centímetros. Então, o lado x também vai estar em centímetros. Aqui, como nas opções a gente não tem raiz de 2 incluída nelas, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que sumir com esse raiz de 2. E para isso, a gente substitui. A gente sabe que raiz de 2, o valor aproximado, é 1,41. Então, fazendo essa substituição aqui em cima, a gente vai ficar com x
que é igual a 12 vezes 1,41. E com isso a gente tem que x é igual a 16,92 centímetros. Só que essa não é a nossa resposta. O exercício pediu a distância real entre as ilhas. E essa distância que a gente encontrou é a distância no mapa, certo? Então aqui agora a gente vai ter que usar a escala. O exercício nos disse que o mapa está numa escala de 1 para 10 mil. O que isso significa? Que a cada 1 centímetro no mapa, nós temos 10.000 centímetros na vida real, certo? Então, aqui o que a gente vai fazer? Se no mapa nós temos 16,92 centímetros, quanto que isso vai valer? Vou chamar de y na vida real. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a multiplicação cruzada nessa regra de 3. Então, vai ficar 1 vezes y, que é igual a 16,92 vezes 10.000. Multiplicar por 10.000 é andar com a vírgula 4 casas para a direita. Então, a gente vai pegar essa vírgula, vai vir 1, 2, 3, 4, certo? Portanto, o nosso y vai ser igual a 169.200 centímetros. Então, essa é a distância entre as ilhas na realidade. Só que aqui tem um outro ponto. O exercício, as respostas estão todas em quilômetros. Então, a gente vai ter que transformar esses centímetros para quilômetros. E aqui, eu quero que a gente lembre do seguinte. Eu fiz aqui essa tabelinha. Quando a gente tem aqui as unidades de comprimento, que é quilômetros, hectômetros, decâmetros, metros, decímetros, centímetros e milímetros. Quando a gente vem nessa direção, ou seja, a gente está passando desses para cá, a gente sempre divide por 10 a cada salto. E é esse movimento que a gente vai fazer, porque a gente está em centímetros e quer chegar em quilômetros. Então, a gente vai ter que fazer esse salto 5 vezes, porque a gente vai ter que passar 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, a gente vai ter que dividir por 10 5 vezes. Se a gente vai dividir por 10, a gente vai andar com a vírgula para a esquerda. Então, a gente vai ter que andar 5 casas com a vírgula para a esquerda. Então, se a gente tinha 169.200 centímetros, certo? E a gente quer passar para quilômetros, a gente vai pegar a vírgula que estava aqui e vai andar com ela 1, 2, 3, 4, 5 casas. E a gente vai ficar com 1,692 quilômetros. Ou seja, a distância entre as ilhas, entre essas duas ilhas A e B, é de 1,692 quilômetros. Só que aqui tem uma outra questão, não tem esse resultado nas alternativas. Então, o que a gente vai ter que fazer? Encontrar um valor aproximado. E entre os valores que estão aí, o que mais se aproxima de 1,692 é 1,7 quilômetros. Sendo assim, a nossa resposta fica sendo a letra E. Certo? Bom, vou passar para a próxima, a 5. A 5 nos diz: para calcular a distância entre duas árvores situadas nas margens opostas de um rio, nos pontos A e B, um observador que se encontra junto a A afasta-se 20 metros da margem na direção da reta B, até o ponto C, e depois caminha em linha reta até o ponto D, a 40 metros de C, do qual ainda pode ver as árvores. Tendo verificado que os ângulos DCB e BDC medem, respectivamente, cerca de 15 e 120 graus, que valor ele encontrou para a distância entre as árvores? Então, esse exercício primeiro, a gente vai entender o que ele está pedindo. O que ele pede é a distância entre as árvores. E ele disse lá no começo que as árvores estão no ponto A e no ponto B. Então, a distância entre elas é esse segmento. Então, esse segmento vai ser o nosso X.
certo? Agora a gente vai analisar as informações que ele deu. A primeira coisa que ele fala é que o observador estava em A e ele foi até C e andou 20 metros. Então, esse pedaço vale 20 metros, certo? Depois ele ainda fala que ele saiu de C até D e andou 40 metros. Então, esse pedaço todo aqui é de 40 metros. Meu desenho ele não está correspondendo, né, aos valores, mas não tem problema. Um outro dado que ele deu é que o ângulo DCB vale 15 graus. Quem é o ângulo DCB? O ângulo DCB é aquele formado pelos pontos D, em seguida o ponto C e depois o ponto B. Ou seja, esse ângulo aqui vale 15 graus, certo? E depois ele falou sobre o ângulo BDC. Então, vai ser os ângulos formados pelo ponto B, D e C. Então, é esse ângulo aqui, ó, que ele vale 120 graus. 120 graus, certo? Então, vamos analisar aqui o que a gente tem. O exercício nos deu 2 ângulos e um lado, né? Que é esse lado de 40 metros. Então, a gente vai ter aqui, nós temos 2 ângulos e um lado. A gente vai ter que usar a lei do seno, porque é a lei que usa 2 ângulos, certo? Então, a gente vai fazer aqui a lei do seno, que nos diz que o lado sobre o seno do ângulo oposto a ele é igual ao outro lado sobre o seno do ângulo oposto a ele, certo? Só que aqui a gente vai ter que analisar o seguinte. A gente vai pegar um lado, por exemplo, o lado X, e a gente vai colocar sobre o seno do ângulo dele, do ângulo oposto a ele. Então, vai ser seno de 120 graus. Agora, a gente vai pegar... Ah, me desculpa, gente, não é só X, olha só que erro. O lado inteiro é X mais 20, é esse lado todo. Então, a gente tem que somar 20 aqui. Então, o lado inteiro é X mais 20. E ele que é oposto a esse ângulo. E agora, o outro lado que a gente tem é o de 40. Só que a gente não tem um ângulo oposto a ele, esse ângulo B aqui. Então, a gente vai ter que descobrir quanto vale esse ângulo B. Para isso, a gente vai usar a soma dos ângulos internos do triângulo, que é 180. Então, a gente vai ter que 180 vai ser igual a 120 mais 15 mais B. Então, a gente vai ficar aqui com 180, que é igual a 135 mais B. E com isso, a gente tem que o nosso ângulo B é de 45 graus. Certo? Então, eu vou acrescentar aqui que esse ângulo vale 45 graus. E agora sim, a gente pode terminar de fazer a nossa lei do seno, porque a gente vai pegar 40 e o ângulo oposto a ele, que é de 45. Então, vai ser seno de 45 graus, certo? E agora, continuando aqui, a gente vai resolver. A gente vai ter x mais 20 sobre... Lembrando aqui que seno de 120 graus é igual ao seno de 60, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Esses senos eles são iguais porque 120 e 60 são ângulos suplementares. Então, o seno deles fica sendo igual. Vou ter aqui raiz de 3 sobre 2, que vai ser igual a 40 sobre raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45 graus. Então, aqui nós temos o quê? Uma divisão por fração. Então, vou manter o primeiro e vou multiplicar pelo inverso do segundo. Se a gente tinha aqui raiz de 3 sobre 2, vai ficar 2 sobre raiz de 3. E de cá a mesma coisa, eu vou manter o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo. Se tinha raiz de 2 sobre 2, a gente vai ficar com 2 sobre raiz de 2. Aqui agora, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou passar esse raiz de 3 multiplicando. Então, a gente vai ficar com x mais 20, que multiplica 2, vai ser igual a 40 vezes 2. Esse raiz de 3 vai passar multiplicando, então, vou colocar ele aqui. E tudo isso dividido por raiz de 2, certo?
E agora eu vou passar esse 2 dividindo também. Então, a gente vai ficar com x mais 20, não tá dando para ver, x mais 20, que vai ser igual a 40 vezes 2 vezes raiz de 3, dividido por raiz de 2 vezes 2. Então, eu mantive o que eu já tinha aqui e passei o 2 dividindo, certo? Então, aqui, a gente tem 2 em cima e embaixo, então a gente pode simplificar. E o que a gente vai ter aqui? Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar com x mais 20, sendo igual a 40 raiz de 3 sobre raiz de 2. A gente precisa tirar esse raiz de 2 daqui. Então, o processo que a gente vai utilizar é o de racionalização. A gente vai ter que multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo para a gente conseguir tirar esse raiz de 2 daqui. Então, eu vou trazer isso aqui para cima para ficar mais fácil de ver. Então, a gente vai ficar com x mais 20, que é igual a 40 raiz de 3 vezes raiz de 2, dividido por raiz de 2 vezes raiz de 2, vai dar 2, porque a gente vai dar raiz de 2 ao quadrado, e a gente vai acabar cortando essas raízes. Então, a gente vai ficar com 2 aqui embaixo. Então, x mais 20 vai ser igual a 40 dividido por 2, dá 20. Vezes raiz de 3 vezes raiz de 2, dá raiz de 6. Então, a gente ficou aqui, o exercício forneceu para a gente que raiz de 6 vale 2,4. Então, a gente vai ficar com 20 vezes 2,4. Eu substituí o valor de raiz de 6. O exercício falou que raiz de 6 é igual a 2,4, certo? Então, aqui a gente vai ficar com x mais 20, que é igual a 20 vezes 2,4, dá 48. E agora, passando 20 subtraindo, a gente vai ficar com 48 menos 20. Portanto, o nosso x é igual a 28. E 28 o quê? Vai ser 28 metros, porque todas as nossas unidades aqui estão em metros. Então, a nossa medida, a nossa distância vai estar em metros também. Ou seja, a distância entre as ilhas A e B é de 28 metros, certo? Bom, passando para o outro exercício, o exercício 6. Meu desenho ficou um pouco ruim aqui, mas é isso. Então, exercício 6. O polígono regular representado na figura abaixo tem lado de medida igual a 1 centímetro e o ângulo mede 120 graus. O raio da circunferência circunscrita é... Bom, então vamos analisar aqui primeiro o que o exercício quer. O exercício pede o raio da circunferência. Quando a gente analisa, o raio é aquilo que vem do centro e vai até a ponta, até a circunferência em si. Então, o raio vai ser tudo isso, certo? Vou poder marcar aqui para ficar mais fácil de ver. Isso aqui é o nosso raio, certo? Então, eu vou chamar ele de R. Isso aqui a gente também pode chamar de nosso raio. Então, eu vou marcar aqui também que ele vale R. Então, é isso que o exercício pede. Agora, vamos analisar as informações que ele nos deu. Ele falou que o lado desse polígono é de 1 centímetro. Os lados são isso aqui. Então, aqui vale 1 centímetro, aqui vale 1 centímetro e aqui também vale 1 centímetro, certo? E o outro dado é que esse ângulo aqui mede 120 graus. Então, eu vou colocar aqui que esse ângulo mede 120 graus. Então, vamos analisar o que a gente tem. A gente quer descobrir o R. Com essas informações, a gente não consegue chegar em muitos lugares. Mas vamos pensar aqui. A gente imagina aqui, nós temos isso. Aqui eu tenho um raio e aqui o outro raio. Vamos supor que a gente conseguisse descobrir essa parte, que eu vou chamar de x. Ficaria fácil de descobrir o R usando, por exemplo, um teorema de Pitágoras, certo? Porque aí esses dois lados são iguais, então a gente conseguiria encontrar. Para a gente encontrar esse x, ele é essa ligação entre essa ponta e essa ponta, certo? Quando a gente faz isso, a gente consegue ver aqui um outro triângulo,
formado pelo ângulo de 120 graus e os lados do polígono, que valem 1 centímetro. Então, a gente ficaria com isso aqui. Aqui tem um lado de 1 centímetro, aqui tem o outro lado de 1 centímetro. Vou colocar aqui 1, e aqui um ângulo de 20 graus, certo? E esse aqui seria esse ângulo, esse lado X. Então, vou colocar ele aqui. Quando a gente analisa esse triângulo, o que que nós temos? Nós temos um ângulo e dois lados. Quando a gente olha as leis, a lei que usa só um ângulo é a lei do cosseno. Então, a gente pode aplicar ela aqui para descobrir. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a lei do cosseno, que diz que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes BC vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado A. O ângulo que nós temos aqui é o de 120 e o lado oposto a ele é o x. Então, é o x que vai ficar sozinho aqui. A gente vai ficar b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes bc vezes o cosseno do ângulo, que é 120. Aqui a gente vai precisar lembrar do seguinte. O cosseno de 120, ele é igual a menos cosseno de 60 graus, porque eles são ângulos suplementares. Então, o cosseno de 120 vai ser igual a menos meio, certo? Então, a gente vai substituir esse valor aqui. Então, a gente vai ficar com x ao quadrado, que é igual a 1 mais 1 menos 2 vezes 1 vezes 1 dá 2, vezes o cosseno de 120, que é menos meio, certo? Então, a gente vai ficar com x ao quadrado, que é igual a 1 mais 1 dá 2, menos vezes menos dá mais. 2 vezes meio, a gente vai poder simplificar aqui, certo? Então, a gente vai ficar com 1 mais 1. Portanto, o nosso x vai ser igual a raiz de 3, que é 2 mais 1. Então, aqui agora a gente já tem esse valor de x. Esse x vale raiz de 3. Então, agora a gente pode mexer com esse triângulo. A gente vai aplicar Pitágoras. Então, vai ser a hipotenusa ao quadrado, que é o nosso raiz de 3. Vou colocar aqui o nosso raiz de 3 ao quadrado, que vai ser igual aos catetos ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado, a gente pode fazer isso, cortar a raiz, e vai ficar 3, que vai ser igual a 2r ao quadrado, porque eu tenho aqui um r ao quadrado mais um r ao quadrado, dá 2r ao quadrado. Portanto, vou passar o 2 dividindo, a gente vai ficar com r ao quadrado igual a 3 sobre 2. Vou tirar a raiz, então a gente vai ficar com r igual a raiz de 3 sobre 2. E isso nos dá a letra C como a correta, certo? Bom, vou continuar aqui para 7. A 7 é um texto muito grande, então eu não vou ler ele inteiro. Eu já vou extrair as informações que a gente precisa. Quando a gente lê o texto, a gente percebe que o que ele quer é que a gente diga qual é o tipo de material a ser utilizado, certo? Só que o tipo de material a ser utilizado, ele depende diretamente do tamanho do raio. Então, para saber o tipo de material utilizado, a gente precisa descobrir o raio. Então, nosso objetivo aqui é descobrir o raio dessa circunferência, que, igual eu disse, é aquele segmento que vai do centro até a circunferência aqui. Então, esse é o nosso raio, e é isso que a gente quer descobrir, certo? Agora, analisando as outras informações que o exercício nos dá, ele diz que a gente tem aqui um compasso com hastes que tem 10 centímetros de comprimento, certo? Então, nós temos aqui as duas hastes com 10 centímetros de comprimento, ok? Então, a gente vai ter aqui que descobrir quanto vale esse raio, certo? Então, analisando as informações que nós temos um ângulo e dois lados. Quando a gente tem um ângulo e dois lados, a gente viu que a gente pode aplicar a lei do cosseno. Então, a gente, aplicando a lei do cosseno, que diz que o lado ao quadrado é igual a soma dos outros dois lados ao quadrado,
menos 2 vezes a multiplicação entre eles, vezes o cosseno do ângulo. Então, vamos analisar. A gente está falando do ângulo de 120, e o lado oposto a ele é o R, é o raio. Então, ele vai estar sozinho aqui. E os outros dois lados, eu vou acrescentar aqui. Menos 2 vezes o produto entre eles, vezes o cosseno do ângulo. Certo? Então, a gente vai ficar com o R ao quadrado, que é igual a 10 ao quadrado dá 100, mais 100, que vai menos 2 vezes 10 vezes 10, 100 vezes. Como a gente viu no outro exercício, o cosseno de 120 é igual a menos o cosseno de 60. Então, é igual a menos meio. Certo? Então, a gente vai ficar aqui com o R ao quadrado, que é igual a 100 mais 100 dá 200. E que a gente vai fazer menos vezes menos vai dar mais. Então, vai ficar positivo. E esse 2 aqui, a gente vai acabar conseguindo cortar ele. Então, vai ficar 100 vezes 1, 100. Então, R ao quadrado vai ser igual a 300, certo? Quando a gente vai passar a raiz, a gente vai ficar com raiz de 300. 300 é 3 vezes 100. Então, eu vou colocar aqui 3 vezes 100. E aí, quando a gente faz isso, a gente percebe que R vai ser igual a raiz de 100 é 10. Então, ele consegue sair. Então, vai ficar 10 raiz de 3, certo? Se você ficar com dúvida, pode fatorar 300, aí você vai encontrar e vai conseguir fazer essa raiz. Então, o nosso raio vale 10 raiz de 3. Só que na tabela, a gente não tem nenhum valor desse. O que a gente tem são valores sem raiz. Só que lá no final do exercício, ele deu que raiz de 3, com uma aproximação, é 1,7. Então, substituindo esse valor aqui, a gente vai ficar aqui com R sendo igual a 10 vezes 1,7. Quando a gente multiplica por 10, a gente anda com a vírgula para a direita. Portanto, o nosso raio vai ser igual a 17 centímetros, porque a gente usou aqui no nosso triângulo as hastes em centímetros. Então, o nosso raio deu 17 centímetros. Analisando a tabela aí, a gente percebe que ele está entre 15 e 21, certo? Então, a gente vai ter que usar o material 4. E com isso, a gente tem a letra D como a certa, porque o nosso raio está no intervalo que usa o material 4. Então, gente, é isso. Qualquer dúvida é só me chamar.